Hey, hey! Antes que pergunte, sim! Eu jogo outros jogos além de Final Fantasy XIV Online. Eu gosto de Pokémon há muito tempo. Começou assistindo o anime na infância, para depois jogar os antigos de GBA com emuladores, até comprar um 3DS no lançamento de X e Y. Hoje em dia estamos no Switch e o mais recente jogo que deu o que falar, coisas boas e ruins, está entre nós há algum tempo. Já me deu o trabalho de jogar ele até as minhas mãos quase caírem e terminei tudo o que queria fazer. E como um fã que jogou quase todos os jogos, eu queria dar minha opinião sobre. Pokémon Legends Arceus é o melhor jogo de Pokémon de todos, mas ao mesmo tempo isso não significa que seja uma masterpiece. Deixa eu elaborar. Pokémon sempre foi um jogo de consoles portáteis, então o potencial dos jogos ser um pouco menor que qualquer jogo atual de console de mesa sempre foi relevado, seja graficamente ou em questões de gameplay. Mas apesar disso, ao final da geração, os jogos sempre pareciam estar no máximo da capacidade do console. Acho Black White e Ultra Sun Moon incríveis graficamente, por exemplo. Mas aí, quando chegamos no Switch, todos esperavam que a Game Freak fosse subir a barra, fazer algo grandioso que todos sonhavam, aquela enorme aventura num jogo imenso, digno de Game of the Year. E recebemos Sword and Shield. Não vou falar muito deles porque o vídeo não é sobre isso. Eu comprei Sword no lançamento e me diverti muito jogando, mas porque é Pokémon, sempre é divertido. O que não significa que não poderia e deveria ser muito melhor. Aí chegamos a Legends Arceus, o jogo que deu esperança para muitos. Finalmente coisas parecem estar mudando. O jogo de Switch que queríamos, e eu não dava nada, tinha perdido a esperança. Mas quando finalmente saiu, o jogo é muito bom! A nova gameplay é ótima, poder arremessar Pokéballs diretamente nos Pokémon, que ficam pelo mundo ao invés de serem batalhas aleatórias. Iniciar combates atirando as Pokéballs com seus Pokémon nos selvagens, em itens para que eles coletem, ou simplesmente jogá-los na sua frente para interagir com você. Aprecie a quantidade de bullshit que foi saindo dos jogos com o tempo, tipo a morte dos HMs, agora você pode nomear seus Mons a qualquer momento, trocar seus moves pelo menu, além de que o mentor que ensina seus moves só custa dinheiro agora ao invés de algum item chato de conseguir. IVs e EVs foram embora, agora são só effort values que podem ser aumentados com itens. Adeus bridar Pokémon para ter IVs perfeitos e depois massacrar algum tipo de bicho para treinar suas stats. Como não tem liga, os objetivos são diferentes e as boss fights que acontecem são muito boas e únicas, semelhante a Sun and Moon. Todas as mudanças de qualidade de vida são bem-vindas e espero que fiquem na franquia quando ela for pra frente. Duas me incomodaram no entanto, mas essas acho que não continuarão na próxima geração. A remoção das abilities e a mudança nos turnos. Abilities são o que dão identidade aos Pokémon, que diferencia dois Mons de mesmo tipo fora seus stats e aparência. Os ataques que aprendem podem ser um pouco diferentes, ou eles podem ter um dos raríssimos ataques exclusivos, mas o que mais diferencia eles provavelmente é sua ability. Elas trazem uma grande mudança na gameplay e tenho certeza que vão voltar, até porque alguns Pokémon são completamente dependentes da sua ability, tanto que alguns no Arceus ainda a têm, senão não funciona. É só simplificar como conseguir a Hidden Ability, como eles vêm fazendo com tudo. Já a ordem dos turnos provavelmente se deve à nova gimmick desse jogo, que eu já explico, mas em todos os outros jogos, o que decide quem ataca primeiro e depois é o stat de speed do Pokémon. É bem simples, se ele tem mais speed, ele bate antes. Ainda é assim, mas agora o turno não reseta depois que um Pokémon é derrotado. Deletaram o modo Switch e Set, o que é ótimo. Os jogos de Pokémon já vêm ficando mais fáceis, jogar no modo Switch fazia ficar risível. No entanto, como o turno não reseta, acontece muito de você atacar antes, derrotar o Pokémon inimigo e ele jogar o próximo que já vem atacando o seu e você não teve chance de fazer nada, como se fosse punido por ter derrotado o anterior. Isso some com a chance de dar os famosos sweeps, em que um Pokémon seu passava o rodo no time inimigo adversário inteiro. Eu achei um pouco estranha essa mudança, mas não é algo ruim no geral, até porque o jogo não tem batalhas online. Sobre a gimmick, como todos sabem desde o 3DS, os jogos adicionam alguma coisa diferente nas batalhas. Mega Evolution, Z-Moves, Dynamax e agora os Styles. Strong Style e Agile Style são bem legais, apesar de um pouco confusos. Não dá pra saber com certeza como os turnos funcionam. Ainda bem que tem como ver a ordem deles, porque às vezes usar um movimento Agile não te garante dois movimentos imediatamente, só depois de um turno do oponente, ou não te garante movimento adicional algum. É esquisito. Usar o movimento Strong também pode ser um tiro no pé, já que o turno não reseta se você derrotar o inimigo, e o próximo Mon adversário já chega te dando duas chapuletadas. No fim eu acabei não usando tanto essa gimmick, e tenho que comentar que o drawback de custar mais PP é desnecessário. Não é como se usar um style fosse um ganho, é mais uma troca. Os ataques rápidos são mais fracos, e os mais fortes são lentos. Por mim, nem teria PP nesse jogo porque ele é só importante no competitivo, no resto é só um incômodo. Crafting é maravilhoso, mais opções para conseguir itens são sempre bem-vindas. As Pokéballs diferentes, mais pesadas e leves, são interessantes, mas queria mais variedade. Outros itens não usei muito, porque não havia necessidade. Você pode jogar comidas ou atordoar Pokémon com bombas ou coisas assim, mas só achava mais fácil usar os matos ou bombas de fumaça para pegar um Pokémon de surpresa, ou simplesmente entrar em batalha e capturar do jeito convencional. Já que o jogo quase não tem outros treinadores para enfrentar ou ginásios, você ganha dinheiro completando a Pokédex. Gosto de como esse jogo incentiva a completação dela, já que sempre foi o ponto do jogo, né? Agora catch 'em all. Todo o progresso vem da Pokédex.
que deu uma mudada também. Agora tem várias missões de cada Pokémon. Você pode só capturar um e ter entrada simples, ou fazer mais coisas para ter uma completa. E até fazer todas, para ter ela perfeita e mais chances de achar Shinies. Exploração de mapa e montaria estão melhores que nunca. Tem coletáveis e obviamente Pokémon por todo canto para você procurar. As distorções no espaço-tempo são um evento de mapa aleatório que te dá itens e alguns monstros exclusivos. E dá medo também. Os bichos te atacam nesse jogo agora, e é pior quando eles aparecem do nada em um bando. Outbreaks podem acontecer no mapa e eles causam uma espécie de Pokémon a aparecer em abundância e com altas chances de ser Shiny. O método de Shiny Hunt desse jogo é por meio destas. As novas Hisuian Forms, que são os únicos Pokémon novos desse jogo, são muito boas. E eu gosto muito do conceito de formas regionais, que começou em Alola e espero que continue surgindo mais. Além de evoluções únicas, é um modo de criar Pokémon novos sem fazer uma geração inteira e reusar designs que amamos. E os Alphas são outra gimmick que é mais uma função de exploração do que batalha na minha opinião. Ok, os alfas são mais fortes se você conseguir um pro seu time, mas nem tanto assim. O poder deles vem se você der a sorte de capturar um muito acima do seu nível atual, mas provavelmente ele não vai te obedecer. Mas que é legal enfrentar e tentar capturar um, isso é. Aliás, dificuldade é um assunto interessante também. Eu acredito que você faça a própria dificuldade nele. Algumas batalhas perto do final do jogo eu acho fáceis demais, o que é uma pena. Mas se você não usar itens ou alguns checkpoints que o jogo te oferece e comprar batalhas com alfas bem mais fortes que você, tem como sofrer bastante nesse jogo. Sobre história, é história nível Pokémon, né? Li tudo, tem vários personagens legais com designs incríveis, mas nada é muito profundo, não tem muito desenvolvimento e às vezes nem sentido. Mas isso cai naquela falta que todo Pokémon tem. Talvez um enredo complexo não seja o objetivo para um jogo de criança. Tem side quests, mas elas não são muito interessantes. Geralmente é entregar algum item, mostrar algum Pokémon ou alguma entrada da Pokédex. São repetitivas e dispensáveis, apesar de algumas darem itens úteis ou desbloquear algumas coisas. E o online desse jogo se resume a trocas, além de você poder achar a bolsa dos seus amigos se eles morrerem e perderem itens, e aí você os devolve. A falta das batalhas machuca o jogo, mas nem tanto assim. E não podia esquecer de falar sobre os gráficos, né? O que mais causou polêmica nesse jogo. Realmente não são bonitos, e se falar que o Switch é o culpado, vou ter Breath of the Wild jogado na minha cara. Pelo menos em questão artística, mandaram muito bem na trilha sonora, como sempre. Agora eu vou comentar um pouquinho do final. Pule para esse tempo na tela se não quiser spoilers. O final do jogo, ou a parte antes de rolar os créditos que não é bem o final, envolve capturar Dialga e Palkia. E qual você captura primeiro depende de qual personagem você escolheu para te acompanhar mais cedo na missão anterior de falar com o trio de lendários. Mas no fim essa escolha não muda nada além da ordem que você vai pegar os bichos e um diálogo aqui e ali. Pelo menos não tem duas versões do jogo pra fazer isso agora, né? O boss foi maneiro e as cutscenes bonitas, topzera. Aí no pós-game você vai atrás de Giratina e descobre que o Mercador Volo é o vilão. Foi o plot twist do jogo, mas já tava meio que na cara que esse Volo não era um personagem qualquer. E incrivelmente essa batalha final contra ele é bem difícil, porque enquanto lutas anteriores os caras tinham 4 Pokémon, o que eu acho absurdo uma batalha perto do final não usarem 6, o desgraçado do Volo usa essencialmente 8. Tem os normais dele e 2 formas do Giratina. Sem itens essa batalha deve ser um inferno, já que tem aquilo dos turnos que eu falei. Eu tentei algumas vezes, mas depois sucumbi a usar meu Empoleon para tancar o Togekiss dele, que era o seu último Pokémon, enquanto isso curei todos os outros que estavam derrotados. E no fim perdi vários pro Giratina ainda, isso que eu tava com mais nível que ele. Depois do Volo, a missão se torna procure todos os Pokémon. E você precisa completar a Pokédex para poder enfrentar o verdadeiro boss final. Arceus, dono do nome do jogo. Acho legal ter como objetivo completar a Pokédex. Sempre foi algo que as pessoas acabavam fazendo por recompensas como Shiny Charm ou só porque queriam mesmo. Mas agora o lendário, mais importante e a última missão estão barrados por trás disso. Se tornou um objetivo oficial. A luta final é um tanto quanto difícil também, principalmente se você decidir fazer ela inteira sem o checkpoint no meio, já que se você toma 3 hits você morre, e aparentemente não tem como regenerar no meio da luta. Pra tristeza de muitos, você não captura o deus dos Pokémon, apenas adquire uma parte dele, mas é o suficiente para usar todas aquelas plates que colecionou durante sua jornada. E fim dos spoilers. Em resumo, Pokémon Legends Arceus é um jogo bom e importante, porque inovou e mudou a fórmula bastante e se tornou, ao meu ver, o melhor jogo de Pokémon que existe. Mas comparando ele não só com outros jogos de Pokémon, é visível que a Game Freak precisa de mais tempo para fazer os jogos. Dinheiro eles têm, capacidade também. Só falta querer fazer um jogo digno de prêmios. Pena que o que mais dá dinheiro para a marca Pokémon não são os jogos da franquia principal. Então talvez isso nunca aconteça. E esse foi o meu vídeo sobre o novo jogo de Pokémon. Obrigado por terem assistido. Bye bye.